Muito bem, meu povo. Então vamos lá, vamos entender um pouco essa temática, beleza? Que aparentemente assusta, né? Ficou um pouco confuso aí o que vocês deveriam escrever na redação, né? Porque tem muitos textos motivadores aí, ó. Nós temos duas imagens, nós temos uma música, nós temos um poema e depois outro texto. Então vamos entender aí um por um. É importante que vocês interpretem o tema com calma, com cuidado, olhando imagem por imagem, tentando entender cada imagem e também entender os textos, beleza? Então, a primeira imagem que nós temos aqui é essa imagem da palavra independência, separada aqui em sílabas também, né? Aí nós temos alguns conceitos de independência, os significados como autodeterminação, autonomia, liberdade e soberania, beleza? E logo após nós temos uma tirinha, né, do Armandinho aí, um personagem muito famoso de Alexandre Beck, que vai falar também sobre a questão da independência, mas desta vez a independência do Brasil. No primeiro quadrinho ele fala, ó, 7 de setembro de 1822, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Mas era só de Portugal? Aqui no último quadrinho vem o humor da tirinha, né? Ele quis dizer aqui que o Brasil ele não era só colônia de Portugal, mas era colônia dos povos indígenas, beleza? Que eram os donos da terra quando Portugal chegou aqui, né? Indígenas. Show de bola? Beleza por até aí? Tranquilo. Então vamos descer, ó. Aí nós temos aqui um trecho da música do Capital Inicial Independência. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Então, um trecho aí que vem trazendo uma ideia realmente, será se é possível ter independência e não precisar, ó, acreditar na distância entre nós e não precisar do outro, né? E nós temos uma citação de José Saramago: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Ou seja, é preciso você sair, posso dizer assim, do problema ou do objeto para ver o todo da situação. Então, olhando para o Brasil, é preciso sair do Brasil para enxergar a sua soberania, para enxergar o seu poder como nação. Beleza? Mais ou menos é a interpretação aí, tá? Agora vamos para o texto de Norbert Elias. Conforme Norbert Elias, os processos sociais baseiam-se nas atividades dos indivíduos que, através de suas disposições básicas, ou seja, suas necessidades, são orientados uns para os outros e unidos uns aos outros das mais diferentes maneiras. Esses indivíduos constroem teias de interdependência. Então, olha aí, ó. Primeiro nós temos aqui nesses dois textos a questão da independência. Independência. Beleza? Independência. E agora nós temos aqui nesse texto um conceito de interdependência. Quer dizer isso, professor? Interdependência quer dizer precisar um do outro. Beleza? Aí ele vem falando. Esses indivíduos constroem teias de interdependência que dão origem a configurações de muitos tipos: famílias, aldeias, cidades, estados, nações. O conceito de configuração pode ser aplicado onde quer que se forme conexões e teias, ó, importante isso aqui, conexões em teias de interdependência humana. Isto é, em grupos relativamente pequenos ou em agrupamentos maiores. Então, olha só, vamos lá de novo. As duas situações de cima aqui, ó, a tirinha do Armandinho e a imagem, conecta com o conceito de independência. Agora, o texto do Capital Inicial e também do José Saramago e esse texto aqui do Norbert Elias irão conectar com a ideia de interdependência, ou seja, a necessidade que nós temos um do outro, beleza? Show de bola. Agora vamos para o comando da questão. Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador e sabendo que o conceito de independência seja relacionado ao indivíduo, seja a grupos sociais, como países e nações, por exemplo, é complexo e dialoga com muitos outros conceitos. Redija um texto dissertativo.
Olha o que ele fala, o comando, ó, comentando o seguinte trecho retirado do texto Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Que texto? Que trecho? Esse aqui, ó. Beleza? Então, o que é para você fazer na sua redação? É para você comentar sobre esse trecho. Você pode comentar porque é uma ordem, não é retirar parte do texto motivador, não. Você deve comentar porque ele dá o comando aqui, ó, comentando o seguinte trecho do texto Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Aí, ó, o que ele fala? Eu vou riscar aqui agora no marca-texto. Ele fala o seguinte: em seu texto, discuta como as concepções de mundo dos povos indígenas brasileiros, inferidas desse trecho, ou seja, inferidas interpretadas desse trecho, podem contribuir para a construção da sociedade brasileira. Então, essa é a temática. As concepções do mundo dos povos indígenas brasileiros podem contribuir para a construção da sociedade brasileira, baseado nessa citação aqui, ó. Não conheço nenhum sujeito de nenhum povo nosso que saiu sozinho pelo mundo. Andamos em constelação. A parte principal aqui, galera, é constelação. O que é uma constelação? Sabemos que é um grupo de estrelas, não é verdade? Só que esse grupo de estrelas, eles se distanciam um do outro. E aí nós podemos fazer alguns desenhos que podem ser de animais, beleza? Que podem ser de objetos também. O que representa isso? Quer dizer que nós, o Brasil, nós somos um povo diverso em cultura, mas unido como nação, beleza? Então, o que vocês precisam discorrer nesse texto? É sobre a independência, a soberania do Brasil, joia? Com uma ideia de constelação, ou seja, de um grupo de diferentes culturas. Quais são as culturas do Brasil? Nós temos a questão dos povos indígenas, né, que são os donos da terra, e nós temos a sociedade brasileira, ou seja, o Brasil. Então nós temos várias culturas no Brasil? Sim, nós temos a cultura indígena dos povos originários e nós temos a cultura que foi formada ao longo do tempo com essa mistureba doida aí que nós temos de português, africanos, espanhóis, enfim, beleza? Professor, então resume aí o que nós deveríamos falar na redação. De fato, o que nós temos que falar na redação? Nós temos que falar sobre as concepções de mundo dos povos indígenas brasileiros para contribuir com a construção da sociedade brasileira, com uma ideia de constelação. A constelação vai trazer ligação com o termo de interdependência, ou seja, por mais que somos culturas diferentes, nós dependemos um do outro para ter uma grande nação, para ter uma soberania, para ter uma independência. Beleza? Então o que vocês vão discorrer? Vão olhar para os povos indígenas na perspectiva de, poxa, eles são os donos originários da terra, eles são os donos da terra, beleza? E a sociedade brasileira, com o descobrimento de Portugal e todo o processo de independência, a sociedade brasileira, ela possui culturas diferentes dos povos indígenas, porém somos uma constelação, somos uma única nação, unidos, interdependentes, ou seja, dependendo um do outro. Por exemplo, nós dependemos do cuidado da terra que os povos indígenas têm. E também os povos indígenas, pode-se dizer que dependem, né, também de tecnologia, dependem desse mundo que eles estão inseridos nesse século que vivemos. Então, é necessário que você discorra na sua redação a respeito exatamente desses conceitos. As concepções de mundo dos povos indígenas para a contribuição na sociedade brasileira, a questão da constelação, ou seja, a interdependência entre os povos indígenas e a sociedade brasileira, nós dependemos uns dos outros para formar uma independência, para formar uma nação, para formar uma soberania como nação. Beleza, meu povo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Peço que vocês façam a redação, né, a partir dessa explicação e enviem para a correção. Fechado? Então, um abraço para vocês. Valeu!